Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, né, meus amigos? Dia 2 de agosto de 2022. Tá aqui, seu Gregório tá aqui na mesa aqui aprontando, né? Mas meus amigos, muito obrigado pela companhia, né? Pela comunhão, pela presença, pela visita. Dá licença agora. Opa! Sem vergonha. Então, meus amigos, eu sigo aqui com novas atualizações. Pude colher, né, nessa terça-feira à tarde, né, seguindo esse nosso dia, pude colher algumas informações relevantes para esse processo. Gostaria de compartilhar aqui com os amigos, né, o que eu pude recolher também de bastante informação vinda dessa grande inteligência. E o que eu gostaria de compartilhar com os amigos é o seguinte, né? Vamos lá. Diante da grande inteligência, né, meus amigos, os White Hats, eles informam o seguinte. Deixa eu só fazer uma coisinha que o seu Gregório está aprontando aqui do meu lado. Aí, vamos lá. Estão dizendo que os White Hats têm agora dias de antecedência para dar a partida na reavaliação, começando nesta semana, o mais tardar. Esperamos que todos esses negociadores de títulos recebam o primeiro de 1% de seus fundos a qualquer momento. Assim que terminar, estaremos de volta. Demora cerca de alguns dias para trocar e resgatar todas essas moedas e títulos. Bom, meus amigos, que acredito que é um grande processo que estamos passando nesse momento, né? Muitos desses financiadores, paymasters, detentores de títulos, gestores de grupos, grandes gestores de patrimônios envolvidos no resgate de alguns bônus históricos, né, alguns títulos individuais aí dados a essas pessoas, meus irmãos, eu acredito que diante de todo esse conceito, né, eles já estejam participando já dessas primeiras tratativas já há algum tempo, pelo que nós estamos conversando há algum tempo, já participam dessas iniciais tratativas, né, acerca desses títulos, desses bônus. Então eu sigo com muita esperança também que isso possa chegar às mãos de alguns humanitários, né, que envolvem também o círculo de pessoas que eu conheço e que espero também que sejam financiadas aí, que qualquer porcentagem que vier desses fundos já será abençoada de tal maneira que é inconcebível nessa economia atual, né, que dirá 100% desses fundos. Então, muitos desses programas, né, são de situações vinculadas a esses projetos, né, a esses projetos humanitários e a todo o financiamento desses grupos, né, que estão também participando dessas iniciais tratativas, né, pelo que eu entendo, né. Mas vamos seguindo. Eles também precisavam reconstruir o sistema bancário de Londres. Isso foi feito em contato com a Força Aérea. O exército carregou milhares de drones no navio para implantá-los no momento certo para a vigilância. Tudo é processado através do QFS. Está sendo um grande dia. Foi um grande dia hoje, você concorda? Todos concordam, né? E aqui eu já estou dando alguns indícios, né, gente, da próxima inteligência prestada acerca de uns assuntos do canal do Mark, né? Então, dando aquela passadinha marota, né? Bom, acho que estamos nos aproximando rapidamente da linha de chegada. Os protestos que estão surgindo no Iraque estão forçando... perdão, amigos. Estão forçando... e pressionando pela posse do governo. Há um grande apoio de muitos ministros atuais, mesmo de facções xiitas, o que é surpreendente. Disseram-me que eles poderiam agir rapidamente.
o que acontece frequentemente na política iraquiana. Eles parecem presos, então algo acontece assim. E então, de repente, vemos o progresso acontecer em poucos dias. Muitos contatos estão certos explicando o que vários protestos no Iraque para manter Kazemi e executar a nova taxa. Ainda bem que outros estão vendo a mesma coisa. Estão se levantando pacificamente e deixando suas vozes serem ouvidas. Al-Kazemi também está declarando autoridade. O Banco Central do Iraque pode liberar a taxa esta semana. Eles têm um prazo até entrar em seu novo sistema. Temos especialistas dizendo que o Iraque também pode ir, já pode ter ido a partir de 15 de julho, e todas as desinformações estão sendo divulgadas a partir de então. Acho que veremos uma reintegração em breve, com base mais cedo do que estou ouvindo. Tivemos muitos contatos em Washington dizendo que devemos ver muita divulgação começando amanhã, quarta-feira. Portanto, esperamos muitas novidades ainda esta semana do pessoal do Anel Viário de Washington, D.C. Eles não mencionaram os detalhes. Em um artigo que saiu na Bloomberg hoje, o sucesso da venda de moedas de ouro leva a uma segunda oferta no Zimbábue. Este, para mim, é o maior artigo. Mesmo um país que está sofrendo financeiramente, mostra que as pessoas querem dinheiro sólido. Fiat não é real, ouro é real. O RV está prestes a acontecer. Estamos assistindo tudo isso e todos esses compromissos de resgate acontecendo entre vários grupos, em todos os lugares no mundo. Não está sendo mais um segredo. Todos verão muitas divulgações ainda a partir dessa semana. Bom, meus amigos, muitas movimentações e opiniões do Oriente Médio, né? Isso vem cercando muitas dessas pessoas vinculadas a esses processos de troca de moedas pela reintegração do dinar, do dong vietnamita, também o povo do Irã se beneficiará com isso, muitas pessoas que investiram no dinar, né, esperando, aguardando essa reavaliação há muitos anos atrás. Isso já foi prometido a esse povo, quem dirá a todos esses investidores de moeda também, o próprio, como eu sempre digo, o próprio governo dos Estados Unidos tem bilhões e bilhões em dinar, né, e está sendo, e será, por isso que isso é um assunto de muita abrangência e também abrangência global para o mundo todo, né? Toda essa reintegração interessa muito às elites também, né? Então interessa que eles não deixem fluir esse processo que está fluindo de uma maneira fora desse sistema de usurpante, né? Atualmente do sistema SWIFT, e todas essas tratativas sendo de muita tecnologia envolvida com esses certificados, né? Não sei a que pé estão essas negociações, mas espero que as pessoas já inicialmente, né, como eu disse no início do vídeo, que inicialmente possam ter essas primeiras impressões com os Redemption Centers, né, seja no Tier 3, no Tier 4A, que acredito que o Tier 3 já fez grandes aferições dessas moedas, desses títulos, né, se posicionaram anteriormente quando puderam, né, e foram encaixados dentro desse escalonamento a partir do momento em que começou a ser concebível toda essa distribuição, todo o pagamento desses tais títulos, né, que foram para um tribunal também dado a autorização que eles fossem pagos, e desde então começou-se a ver todo este processo também, né, o que acendeu mais a esperança de todos esses detentores, desses principalmente dos bônus históricos, né, que sejam pagos nessa atualidade que vivemos, né? É um momento histórico, eu sei, ninguém nunca viu isso, mas não é por isso que não é real. De certa forma, o mundo inteiro passa por uma questão de reformulação
E nós precisamos estar mesmo antenados a isso, né? E alguns movimentos dados nessas escalas mundiais, né, principalmente pelo Oriente Médio, são grandes indicadores de toda essa reavaliação e é onde surgirão aí os primeiros, talvez dentro da possibilidade, os primeiros milionários nos resgates de moeda, né, nas primeiras operações em que ocorrerem e que estiverem acontecendo de fato. É o que eu imagino nessa atual circunstância, meus amigos. E seguindo aqui algumas informações, né? Algumas pessoas nas mídias sociais afirmam que tal moeda digital promovida pelo Banco Central e o QFS promovido por token são a mesma moeda, mas há uma diferença. Precisamos explicar que a moeda digital do Banco Central é uma moeda digital extraída pelas elites e conectada a essa internet. Ela é totalmente corrompível. E o token QFS é uma moeda digital extraída pelos White Hats, conectada ao sistema de satélite Starlink System. Mais de 95% de todas essas pessoas envolvidas entre acordos alemães, chineses, níveis antigos, titulares de bônus, estão tendo as suas tratativas. Isso significa que já mais de 1 milhão de contratos foram conferidos. No entanto, nenhum destes clientes, o qual estamos conseguindo informações, foi capaz de obter fundos ainda. Entre este mês e o final do ano, o euro entrará em colapso completamente. E já a partir do dia 4 de julho, a União Europeia e os Estados Unidos da América deixaram, né, já a partir do último dia 4 de julho do mês passado, eles já deixaram de imprimir euros e dólares por ordem judicial. Todos os Estados-membros pararam de imprimir euros e dólares. Todos os Estados-membros do BRICS tornam-se uma moeda lastreada em ouro. Isso significa que, em todo o mundo, 3,2 bilhões de pessoas já estão usando estes novos recursos lastreados em ativos. Até o momento, Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul foram nomeados como membros plenos. Egito, Alemanha e Itália não podem mais pagar à Rússia por petróleo e gás natural. A Alemanha, obviamente, vai à falência porque nenhum país tem dinheiro para comprar o rublo russo lastreado em ouro. É uma regra. Quem paga hoje? Os pagamentos aos grupos consistem em vários níveis. Estamos observando títulos antigos, ferrovia chinesa, bônus alemães e, eventualmente, o desembolso de vários acordos judiciais do nível 3. Finalmente, RV-GCR começam a rolar para o nível 4. O mundo poderá entrar em uma era de paridade e prosperidade. O sistema ainda continua em colapso, os problemas ocorrem um após o outro. Os preços crescentes conhecidos como inflação continuam. Acusações são ouvidas aqui e ali, e a indústria está vendo um grande colapso. Não importa que você tente escapar desta realidade, você logo alcançará. Esta é a lição que os bancos centrais ocidentais privados estão aprendendo agora, à medida que a ilusão da fidelidade do dinheiro colide com o mundo real. O recente crash do mercado financeiro não é um movimento comum do mercado, é um colapso sistêmico. Dow Jones Industrial Average caiu 11 vezes nas últimas 12 semanas. Algo que nunca aconteceu antes, está acontecendo agora. O acidente mais recente desta grande bolsa foi em 1929.
Bom, meus amigos, eu sempre gosto de trazer, né, algumas notícias ligadas a todos esses grandes mercados globais, porque, em minha humilde concepção, tudo é muito interligado, né, a todos esses algoritmos de inteligência artificial que rolam, né, através dessas grandes empresas e máquinas industriais que colaboram para essas grandes elites, né, e toda a construção financeira do dinheiro também através dessas indústrias aí que eu sempre falo, né, BlackRock, Black State e todas essas empresas, né, que são filiais e são de grandes grupos, grandes famílias que trabalham financeiramente através de todos esses algoritmos de inteligência do grande mercado financeiro, né. É difícil, às vezes, algumas coisas, a compreensão, mas vejam aí algumas coisas relacionadas a algoritmos que chamamos do algoritmo Aladdin, né? É, Aí depois a gente pode, né, ter uma concepção diferente, porque eu também não conhecia algumas coisas e eu também custava entender como órgãos, né, do tipo o governo dos Estados Unidos, a ONU, OTAN, e vários outros, FMI, né, e vários outros órgãos precisavam ser dissolvidos. Eu não entendia por que todos eles estavam ligados a uma única instituição e existe de fato, né, uma grande elite que comanda hoje em dia tecnologicamente também grandes algoritmos que fazem parte da nossa escala financeira global e fazem parte também de uma grande programação do que eles querem né, que aconteça na rede financeira. É mais ou menos assim. Às vezes é um pouco confuso, meus amigos, mas é como se eles estivessem no controle de tudo isso que causa o mundo, de todo este colapso financeiro iminente, eles estão por trás desse controle, do colapso da cadeia de suprimentos, de alimentos, do preço, da inflação descontrolada no mundo todo, daí do que está ocorrendo na Europa, do que não tanto do que está ocorrendo do Oriente Médio em algumas questões, e mais em grande parte da Europa e atingindo uma escala entre China, também nos países da Ásia, né, na Oceania sendo grande, sendo estruturados também, mas causando grandes colapsos em cadeias de suprimentos no mundo todo, principalmente no Ocidente e na Europa, né, e grandes operações acontecendo em tomada, né, desse controle financeiro também, meus amigos. É uma grande briga, mas eu acredito que esses tentáculos dessas grandes empresas que comandam principalmente as grandes corporações, né, que são até as corporações dos Estados Unidos, né, a grande corporação dos Estados Unidos agora, que não é a República dos Estados Unidos ainda, que gostaríamos que fosse, mas é um grande quebra-cabeça, né, acredito que a atual governança possa estar trabalhando em prol dessas elites, né, sendo mais aí né, uma grande peça utilizada nas mãos dessas elites para o mundo, mas seguimos com muita fé e seguimos acreditando que essa grande aliança global formada pelos White Hats também possam neutralizá-los e possam fazer uma tomada de poder, né, e também restaurar essa República dos Estados Unidos já prometida há tempos na antiga Constituição de 1776, meus amigos, que é uma Constituição que protege o povo, dá direitos livres e soberano a cada cidadão, já naquela época então corrompida por todas essas famílias de linhagem sanguínea, né, e dessas elites que eu tanto falo, né, desses Illuminatis, vem tentando comandar tudo isso no mundo e vem comandando já há alguns séculos toda essa escala, principalmente financeira, né, que agora estão já de partida. Eu acredito. E seguindo aqui, isso vai muito ao encontro de informações que eu retiro também da rede, que eu dou muito crédito, pois eu imagino hoje que louco é quem pensa que é normal, né? Na verdade, louco para mim é quem não expande a sua consciência. Louco para mim é quem está destinado a observar o mundo dentro de uma caixa, meus amigos. Não, a nossa consciência é muito maior. A gente tem que expandir isso, né? E embora nós somos os únicos
capazes de fazer isso por nós mesmos, né? Então eu me baseio muito nessas notícias, trago isso aqui no meu canal, mas cada um tem uma fonte que mais gosta de obter informações, né? O meu canal for uma delas. Sejam sempre muito bem-vindos, continuem se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário. Tudo isso gira essa engrenagem do algoritmo e nós podemos formar uma família cada vez maior, não é mesmo? E como eu dizia, né, diante de uma grande inteligência, governos de todo o mundo estão sendo afastados pelos militares. Tudo está conectado. Evento, barragem, considere o colapso do mercado de ações mundial devido a um ataque cibernético preciso. Decreto presidencial. Se os governos, como o governo federal e os governos estaduais desaparecerem, as pessoas serão selecionadas como o governo, que é apenas 10% do governo atual. A política bipartidária nunca será favorável. Chega de democratas, republicanos, liberais e trabalhistas. Todo mundo gasta uma moeda específica, ganha uma carteira digital e torna a renda básica universal. Tudo veio de uma ideia, de uma reversão da lei inglesa de 1871, e que torna tudo depois de 1871 ilegal. 1776, direito comum para todos. A China também está em transição para um governo republicano. Prisões em massa em todo o mundo por crimes contra a humanidade estão ocorrendo. A ativação de todos os protocolos e tecnologias estão sendo acionadas. O colapso do mercado de ações está prestes a ocorrer. E todos estão se tornando um produto cibernético. A Grã-Bretanha estava sob o controle militar da White Hats e as elites entraram em colapso. Todos os ativos usados em outros países, incluindo seu retorno ao ouro, a partir já de 2021, ajudaram a administrar a moeda da União Europeia no norte. Mas o euro caiu. Ele agora está sob o controle dos White Hats por completo. Xi Jinping, o presidente White Hats na China, está acompanhando o desenvolvimento do novo regime britânico. O antigo sistema bancário central, criado com a ajuda do Vaticano, Rothschild e o clã chinês, acabou. As famílias chinesas envolvidas no dragão ajudam a cessar toda essa turbulência. Vemos o colapso da União Europeia e os Estados Unidos da América. Algumas dessas famílias foram enganadas pelo Vaticano e por muitos americanos, muitas vezes, para criar um mundo melhor e mais igualitário. Entregaram-lhe trilhões de dólares no início do século XX. Transformou o mundo, o nascimento do Banco Mundial. Agora, todos esses clãs estão ajudando a corrigir erros e a também desmantelar todo este governo e o Partido Comunista, principalmente o Partido Comunista Chinês. Bom, meus amigos, logicamente, né, eu sempre estou fazendo essas comunicações, pois todo esse processo também é respaldado por famílias chinesas que detêm muito ouro, né, meus amigos, e detinham
muito ouro na época. Isso é um processo bem mais antigo e mais abrangente também, que faz parte de uma grande briga e divisões entre dinastias que ocorreram em várias outras épocas, há muito tempo atrás, né, meus amigos? E muitas dessas famílias também estão fazendo essas reivindicações, tem assinaturas e assinaturas precisas, né, que também necessitam, né, de toda a autorização e também estar, né, de acordo com alguns documentos, isso acredito em minha humilde opinião, que fazem movimentar também essa engrenagem, essa roda do RVGCR para os Estados Unidos, para a China, para grandes nações, né? E até agora estamos observando esse processo de perto, né? Toda essa grande briga militar dessas elites pelo controle do mundo. Às vezes, meus amigos, nós precisamos identificar também algumas partes da história que nos levam a entender algumas situações do controle e do poder como o mundo está hoje, né, pois grandes poderes que estão no mundo hoje já se colocam desde o passado, né, entre essas questões de monopólio, né, pois nós acreditamos hoje que quem manda no mundo manda no mundo, né, manda às vezes, né, na cidade que a gente está, né, e tudo, é o prefeito, é o presidente que manda no Brasil, né, assim, o presidente que manda nos países do mundo, né, o presidente de cada país, tal. Mas, na verdade, quem manda no mundo mesmo são todas essas elites que estão por trás de uma grande tecnologia financeira, e é por isso que eles brigam, que eles roem o osso para extrair o máximo que eles podem de dinheiro desse sistema que aprisiona as pessoas, né? E estão aí aprisionando já há séculos dentro de um sistema desenvolvido numa rede global de pagamentos e transferência de mensagens no mundo todo, que é a rede SWIFT, né, que já está sendo neutralizada nesses últimos anos, né, e também, como é que fala, monitorada por trás, né, é o que eu acredito parcialmente, é o que eu vejo pelas notícias, e a esses passos vamos tecnologicamente tornando todas essas tecnologias mais seguras, né, com muita influência de todas essas nações que compõem os BRICS, seus engenheiros, seus líderes e departamento financeiro de tecnologia e criptografia financeira, né, para o mundo todo, tornando isso seguro, para que isso possa chegar às mãos de todos mais rápido, de forma eficaz, né, e que não demore. E é o que eu tenho para esse momento, meus amigos, para essa noite, para esse restinho de terça-feira, para hoje, né? Eu agradeço muito a comunhão, a conectividade com todos. Muito obrigado pela companhia também. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Se os irmãos quiserem voltar, compartilhar as notícias, né, sejam sempre muito bem-vindos. Tenho um prazer, no fundo do coração. Me sinto lisonjeado com todas essas pessoas, né? Todas essas quase 15 mil pessoas. Muito obrigado mesmo, meus amigos. E até amanhã. Fiquem com Deus. Tenham um bom descanso e uma ótima quarta-feira, né? Tchau, tchau, meus amigos.